Terceiro ano, volume 2, atividade 18.4. Vamos lá, terceiro ano. Nessa atividade, nós resolveremos esse probleminha, essas questões, tá? Com diferentes significados da divisão, com diferentes formas. Tudo bem? Então, durante essa atividade, nós todos poderemos utilizar estratégias diferentes para a resolução das situações apresentadas, tá bom? Bom, crianças, percebam que aqui nós vamos trabalhar o quê? Com doces, olha que delícia, só de ver esse beijinho aqui, né? Todo mundo gosta de comer doces, lógico, é uma delícia, amo brigadeiros. Porém, é importante, é necessário que a gente também tenha uma alimentação saudável, que coma frutas todos os dias. A Pro também ama comer doces, mas a gente tem que comer frutas, tá? É muito importante comer saudável, comer frutas todos os dias, porque alimentos saudáveis, né? Eles são fontes de vitaminas, minerais, fibras, tudo que ajuda a regular o nosso organismo. Ajuda a gente em tudo, ajuda a gente até no estudo, tá bom? Então, é importante ter uma alimentação saudável. Então, crianças, comam frutas, comam verduras, comam verduras e comam legumes, tá? Vamos lá. Questão 1. Na fábrica Doces de Teresa, são embalados pacotes de doces, com diferentes quantidades. Ajude o senhor João a completar o quadro para cada uma das diferentes quantidades de doces. Então, aqui, o seu João, ele tinha 30 doces, né? E aí, ele pegou e dividiu esses doces em 2 pacotes. Aqui os pacotes lindos, que eu desenho muito bem, né? Então, ele dividiu os 30 doces em 2 pacotes. Aqui já está o resultado. Cada pacote ficou com 15 doces. Sobrou algum doce? Não, 0. Depois, o seu João pegou os 30 doces e foi lá fazer pacotes com 4. Tudo bem? Então, ele pegou os doces e foi colocando em cada pacote, ele colocou 4 doces. Então, o que ele fez? Ele fez diferente dessa vez. Ele pegou 30 doces, colocou lá 1, 2, 3, 4 doces em um pacote. Depois, colocou 4 doces em outro pacote e foi colocando, dividindo os doces. Com isso, ele formou 7 pacotes e sobrou 2. Vamos fazer a operação para a gente entender melhor isso? Ele tem seus 30 doces, certo? Aí ele foi lá e colocou, em cada pacotinho ele colocou 4 doces. Então, ele dividiu 30 doces por 4, tudo bem? Bom, aqui nós já temos o resultado, que deu 7, tá? Por quê? Porque 7 vezes o número 4 é igual a 28. Aí você pode estar me perguntando, professora, mas 28 não é exatamente 30? Sim, porque na divisão nós trabalhamos com números aproximados. Por quê? Aqui tem que ser 7 vezes 4 para dar 28 e a gente não pode colocar no lugar do 7 o 8. Vamos descobrir por quê? Vamos entender isso melhor. Por quê? Se eu pegar o 8 vezes o 4, já descobri que 8 vezes o 4, 8 vezes o 4 é igual a 32, certo? Eu consigo tirar 32 de 30? Não, por quê? Porque 30 é a quantidade de doces que eu tenho. Eu estou dividindo esses doces. Estou colocando lá em cada pacotinho 4 docinhos. E eu quero saber quantos pacotes vão formar. Se eu fizer 8 pacotes, vão faltar 2 doces, tá? Então, por isso que aqui na divisão, esse número daqui, ele nunca pode ser maior do que esse, tudo bem? Ele sempre tem que ser menor ou igual. Então, por isso que aqui nós vamos trabalhar com o número 7, porque o resultado daqui, ele tem que ser exatamente 30 ou menor que 30. Ele não pode ser nunca maior, nunca mais, tudo bem? Então, assim, 7 vezes o número 4 é igual a 28. 30 menos 28, se eu fizer pacotinhos e colocar 4 docinhos, vão sobrar 2 docinhos e eu vou formar 4 pacotes. Tudo bem?
Se eu fizer o inverso da divisão, crianças, é a multiplicação. Como assim, professor, o inverso? A prova real para saber se isso está correto. Vamos fazer? 7 vezes o número 4, eu já sei que é 28. Então, tá errado, professora. Não, crianças, por quê? 28 mais o resto, que é 2, mais 2 que sobrou, é igual a 30. 28 mais 2 igual a 30. Então, está correto, tudo bem? Vamos para o próximo? Bom, crianças, agora vamos ver quando o seu João fez pacotes com 8. Eita! Ou seja, ele colocou 8 doces em cada pacotinho. Então, o que o seu João fez? Ele tinha lá seus 30 doces, colocou em cada pacotinho 8 doces, certo? E aí, quantos pacotes ele formou? A gente já tem o resultado aqui, ó. 3 vezes 8, 20. 20 quanto, crianças? 24, muito bem. 30 menos 24, se a gente fizer nos dedinhos, né? Vai dar 6, ó. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Nem dá para pôr aqui. E detalhe, olha aqui o 6. Então, percebam, crianças, que para completar essa tabela, a gente nem precisava ter feito toda essa operação. Olha como a gente poderia ter feito. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. A gente podia ter feito 6... Ops, comecei ao contrário. A gente podia ter feito aqui 8 vezes o 3, que ia dar 24, tudo bem? 24 mais a sobra. Qual que é a sobra? 6. 24 mais 6 igual a 30. Aqui era um sinal de vezes. Então, percebam que o inverso da divisão é a multiplicação, tá? Aqui eu apresentei para vocês uma estratégia, duas. Se você utilizou outra e deu certo, perfeito. Tudo bem? Vamos continuar a preencher o quadro? Vamos lá para o próximo número. Agora, nós vamos utilizar o número 45, certo? E aí, o seu João, ele fez pacotes com 2. Então, vamos lá. Então, a gente tinha o quê? Que dividir o número 45 em duas partes. Tem criança que já vai conseguir fazer de cabeça. Como assim, professora? Se a gente fosse tentar pegar a metade do 45, a gente não ia conseguir, pelo fato dele ser um número ímpar, a gente não ia conseguir, mas poderíamos chegar ao número próximo. A gente poderia chegar, por exemplo, ao 44. A metade do 4 é 2. Metade do 4, 2. Então, a metade do 44 são 22. 22 é 44 mais 1, 45. Então, aqui eu já consigo pensar o quê? Se eu pegar o 45 e eu dividir em duas partes, que vai ter quanto? 22 e vai sobrar 1. Vamos fazer isso pelo método convencional? 45 dividido por 2, porque ele colocou 2 docinhos em cada pacotinho. Vamos ver quantos pacotinhos ele conseguiu fazer pondo 2 docinhos? Já dá para imaginar que bastante, né? 2 vezes o número 2 igual a 4. Certo? Abaixo 5 para a gente continuar resolvendo. Lembra que eu falei que o número daqui de baixo ele não pode ser maior que esse? Então, aqui a gente vai ter que utilizar o 2, porque se a gente colocar o 3, 3 vezes 2 é igual a 6, não vai dar certo. 2 vezes o 2 é igual a 4. 5 menos 4 sobrou 1. Está coerente, crianças? Sim. 45 dividido em duas partes vai dar o quê? 22 pacotinhos e vai sobrar um docinho, tudo bem? Agora, vamos fazer aqui 4 pacotinhos com 4 doces. A gente quer saber quanto vai dar. Então, imagina lá. Tem 45, certo? E aí, ele vai formar os pacotinhos. Em cada pacotinho, ele vai colocar 4 doces. Espera aí. 45 dividido por 4. Lembra na atividade anterior? Lembra lá que a metade aproximada do 45 são 22, né? Pensando que a gente deu 44, vocês já sabem disso, e somamos mais um 45. Agora, pensa comigo, qual a metade do 22? 11. Já dá para ter alguma ideia de como vai ficar isso, crianças?
já, né? Vamos tentar ver? 45 dividido por 4. 1 vezes 4 igual a 4. 4 menos 4, 0. Agora eu vou resolver o 5. 2 vezes 4 vai dar o 8. Pode ter um número maior aqui embaixo? Não, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui vai ter que ser o 1 novamente. 1 vezes o 4, 4. 5 tira 4, sobrou 1. Tudo bem? Então, aqui nós vamos formar 4 pacotes. E quanto que vai sobrar? 1 também. Vamos para o próximo. Agora, 45, né? Nós vamos fazer pacotinhos com cada um 8. Vocês devem estar pensando, ah, professora, mas não tem a metade do 11. É, do 11 não tem. Mas e do 10? Se a gente tirar 1 e pensar no 10? Ah, no 10 tem a metade, 5. E o 1 que sobrou, porque aqui nós estamos trabalhando com 11, vem para cá, porque 10 mais 1, 11. Será que vai dar isso? Vamos tentar descobrir? Vamos lá. 45, né? E nós vamos formar quantos pacotinhos? 8 docinhos em cada pacote, tudo bem? Então, vamos lá. 5 vezes o 8, 40. 45 menos 40, sobrou 5, tudo bem? Agora, eu tenho 5 para dividir para 8? Vai dar isso? A gente vai conseguir resolver isso? Não, né, crianças? Então, logo, se a gente fizer pacotinhos, em cada pacotinho com 8 doce, nós vamos formar quantos pacotes? 5. E vai sobrar quantos doces? Não é 1, vai sobrar 5 pacotinhos. Mas percebam que, se a gente fosse tentando ir pela metade, a gente também conseguia chegar aos valores aproximados. A gente vai utilizando diversas estratégias para conseguir resolver, tá? Vamos ver se isso aqui tá certo? Deixa eu pegar outra cor. Se a gente fizer aqui 5 vezes o 8, quanto que vai dar o 5 vezes o 8? 40, certo? 40 mais o resto é 5. 40 mais o resto que sobrou, que é 5. Quanto que nós vamos ter? 45. Tudo bem, crianças? Vamos para o próximo. Bom, crianças, aqui nós temos o 50, tudo bem? Que nós já fizemos os dois de cima. 50, você vai fazer pacotinhos, em cada pacotinho você vai colocar 2 doces, né? Bom, então aqui nós teremos que fazer 50 dividido por 2. Ou se você já conseguir fazer o cálculo mental, qual a metade dos 50? Lembra, se você está dividindo por 2, você quer saber a metade. Qual a metade dos 50? 25, né? Vai sobrar alguma coisa? Não, nesse caso, vai dar errado. Errado, vai dar exato. Vamos ver se vai dar exato, se tá certo isso? Vamos lá. 2 vezes o número 2 igual a 4. 5 tira 4, sobrou 1. Agora, a gente baixa o 0 para o lado do 1 e vamos continuar resolvendo. 5 vezes o número 2 igual a 10. Essa aqui é uma divisão exata, tudo bem? Divisão exata porque sobrou 0. As de cima que a gente fez aqui com 45, né? São divisões não exatas ou de valor aproximado, porque elas não... O resto sobrou alguma coisa, então elas não foram exatas, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui está correto. Agora, ele pegou lá 50 doces e colocou em cada pacote... Ele colocou 4 doces, certo? E aí, ele quer saber quantos pacotes ele vai formar com 4 doces. Vamos descobrir? Primeiro, eu vou dividir o 5. 5 dividido por 4 tem que ser 1. Porque se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 4 vai ser 8. Posso ter o 8 aqui? Lembra que eu falei? Maior embaixo não? Não dá, né? Então, tem que ser 1. 1 vezes 4, 4. 5 tirou 4, sobrou 1, certo? Abaixei o 0 para continuar resolvendo. Posso tentar o 2? 2 vezes 4? Posso. E o 3? 3 vezes 4 daria 12. O 12 é maior que 10. Não dá. Então, tem que ir com o seu 2. 2 vezes 4, 8. Você tem 10 e tirou 8, quanto que sobrou? Só fazendo os dedinhos, né? Ou a gente empresta. Sobrou 2. Tudo bem? Então, se ele pegar 50 doces e colocar em cada pacotinho 4 doces,
ele vai formar 12 pacotes e vão sobrar 2 doces, tudo bem? Como que ele faz para ver se isso está certo? É só ele multiplicar. 12 vezes o 4 é igual a 48, crianças, olha só. 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Mais 2, que é o resto que sobrou, vai dar 50. Então, está correto. Perceberam, crianças, que o inverso da divisão é a multiplicação? Estão percebendo isso? Agora, vamos para os pacotes com 8. Ele tem 50 doces, né? E ele vai formar lá os seus pacotinhos com 8 doces, né? Cada pacotinho. Bom, crianças, que número vezes o 8 a gente chega exatamente aos 50 ou mais próximo? Nesse caso aqui, é o 6, porque 6 vezes o 8 é igual a 48. 50 tira 48, 48, 49, 50. Sobrou 2. Se você tiver dificuldade de fazer nos dedinhos ou assim, você faz o método convencional. Você tem 5, emprestou 1, sobrou 4, vai dar a mesma coisa. 10 tirou 8, sobrou 2, 4 tirou 4, sobrou 0, tudo bem? Bom, acabou a minha conta, então 50 dividido por 8, colocando 8 doces em cada pacotinho, tá? Nós vamos formar quantos pacotinhos? 6, e vai sobrar quantos doces? Aqui, ó. Vão sobrar 2 doces. Então, se a gente fizer o inverso, ó, 6 vezes o 8, 6 vezes o 8 igual a 48. 48 mais os 2 doces que sobraram, 50. Está correto. Vamos para a última, 65. 65 dividido em 2 pacotes, né? Vocês podiam pensar lá em fazer a metade, é um jeito, tá? Mas vamos tentar aqui pelo método da divisão, tudo bem? 65 dividido por 2. Então, eu sei que 3 vezes o 2 é igual a 6. 6 menos 6, 0. Agora, o 5, eu tenho que baixar ele para cá para continuar resolvendo a minha conta. Se eu já sei que 3 vezes 3 é 6, então não pode ser o 3, tem que ser um número menor. Então, no caso, é o 2, porque 2 vezes 2 é o 4, tá? Lembra que não pode ser o 6 aqui, não pode ser um número maior embaixo. Agora, eu tenho 5 e eu tirei 4, quanto sobrou? 1. Então, se eu tiver 65 e eu dividir em 2 partes, nós vamos ter 32 pacotes, né? E vai sobrar 1 doce. Tudo bem? Nossa, que é isso? Nem parece um 0, hein? Tudo bem, crianças? Agora, vamos pensar no 4. Aí, vocês podem falar, professora, será que não dá para pensar na metade do 32? Vamos tentar? A metade do 32 é 16. Vamos ver se vai dar isso, se vai dar certo. Vamos lá tentar, vamos tentar descobrir. Bom, 65 dividido por 4, né? Agora, nós vamos por 4 doces em cada pacotinho. 1 vezes o número 4 é igual a 4. 6 tirou 4, sobrou 2. Abaixei o 5, porque eu não consigo dividir 2 para 4. Então, para continuar resolvendo, eu tenho que baixar esse número 5 ao lado do 2 para continuar resolvendo a minha conta. Tudo bem? 6 vezes o número 4 igual a 24. 25 menos 24, sobrou 1. Então, certo, né? Ó, se eu dividir 65, fazer pacotinhos com 4 doces, vai dar 16 e vai sobrar 1. Se fizer a prova real, 16 vezes 4, vai dar 64, mais 1 que sobrou, 65. Tudo bem? Agora, ele quer formar pacotes com 8. E aí, você pode pensar, ah, professora, então vai ser 8. Isso mesmo, crianças. Será 8 e a sobra? A sobra também será a mesma, vai ser 1. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Quero que vocês percebam que nessas operações, tanto nessa como nessa, ó, a sobra, tá vendo? Ó,
Aqui eu tinha 65, certo? Eu dividi lá nas duas partes, deu 32. Ok, perfeito. Aí sobrou 1. Depois, quando eu fiz aqui o 16, que é a metade do 32, também sobrou 1. Se eu fizer aqui o método convencional 65 dividido por 4, também vai sobrar 1, crianças, tá? Então, observem isso. E observem também que o inverso da divisão é a multiplicação. Já no de cima, não foi a mesma coisa, porque o 50 eu consigo dividir ele em duas partes, mas eu já não consigo dividir ele em 4 partes. Então, por isso que aqui o resto, a sobra foi 0 e aqui foi 2. Mas percebam que essa sobra foi a mesma dessa, tudo bem? Então, vamos responder as questões. Próximas questões não, né, crianças? Próximo exercício. 2. Agora complete os espaços em branco e os da coluna verde, em função do que já está registrado no quadro abaixo. Bom, crianças, aqui vai ficar até mais fácil. Vamos lá pensar comigo. Se você dividiu em 2 pacotes e deu 20 para cada, você tinha um número, pensa comigo. Você tinha um número, você dividiu esse número em 2 partes e resultou em 20 para cada lado. Qual é esse número? Bom, para a gente descobrir é só a gente fazer o inverso. Aqui não é uma divisão? O inverso da divisão é a multiplicação. 20 vezes 2. Quanto é 20 vezes 2? No caso aqui, 20 vezes 2 igual a 40. Pronto, já descobrimos. Tudo bem? Agora que nós já sabemos que aqui é 40, aqui ó, já está completo. Agora aqui, eu tenho 40, eu vou dividir ele em fazer pacotinhos com 8 doces em cada, né? Então, olha aqui, a metade do 40, 20. Metade do 20, 10. Será que aqui vai ser 5? Vamos descobrir? 40 dividido por 8. Quanto que dá? 5, porque 5 vezes o 8 igual a 40. 40 menos 40 sobrou 0. Muito bem, crianças. Certinho. Agora aqui, será que ficou mais difícil porque está em branco essas partes aqui? Vamos tentar descobrir? Nós só temos aqui, ó, nós tínhamos um número, dividimos esse número em 4, né? Porque a gente colocou 4 docinhos em cada pacote. E aí, o resultado foi 15, e a gente sabe que o resto é 0. Como que eu faço para descobrir que número é esse daqui, da frente? É só multiplicar 15 vezes o 4. Apertem, deem um pause aí no vídeo e façam a continha. Quanto que é 15 vezes o 4? 15 vezes o 4 é igual a 60. Pronto, já descobri o número. Depois, vocês só podem tentar tirar a prova real desses outros números aqui, tudo bem? Fazendo igual a gente fez lá em cima. Agora, vamos para esse próximo. 60 dividido em 2 partes, quanto que vai dar? 30. E o resto é 0, porque vai dar uma divisão exata. 60 dividido por 2 é exato. Vai dar 30, não vai ter nenhum resto, não vai ter sobra. Vamos para o próximo. O próximo, crianças, nós temos aqui o 40. Para eu descobrir, ó, eu tinha um número, dividi por 2, porque aqui é o 2, né? Fiz os pacotinhos com 2 em cada, e o resultado foi 40. Que número é esse? O inverso da divisão, multiplicação, né? Então, é só eu fazer 40 vezes 2, que é igual a 80. Tudo bem? Depois, ó, 40 é a metade do 80. Então, a metade do 40 é 20 e a metade do 20 é 10. Se aqui o resto foi 0, então aqui também vai ser 0. Por quê? 80 dividido por 4, certo? Vai ser igual a 20. Já tá até ali, tá? Ó, 2. Vamos fazer por partes, né? Desculpa, vamos lá por partes. 2 vezes o 4, primeiro eu vou resolver o 8. 2 vezes o número 4 igual a 8. 8 menos 8, 0. Sobrou esse 0, ele veio para cá. Então, 80 dividido em 4 é igual a 20. E o resto é 0. Está certinho, tudo bem? Agora, vamos tentar descobrir qual é essa última linha aqui. Nós só temos o 50. Então, a gente sabe que a gente tinha um número, dividiu esse número por 4
E o resultado foi 50. Tudo bem? Agora eu quero saber que número é esse. E o resto é zero, então a gente sabe que foi exato, né? Não sobrou nada. Que número é esse? Para eu descobrir, é só eu fazer 50 vezes o 4. Tudo bem, crianças? Ó, quanto que é 4 vezes o 5? Pensa um pouquinho. Quem treinou lá a sequência numérica de 5 em 5 já vai descobrir. 4 vezes o 5 é igual a 20. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Esse zero que eu tenho aqui, eu acrescento ele para cá. Então, 50 vezes o número 4 é igual a 200, tudo bem? Se você quiser fazer no método convencional, passo por passo, vai dar a mesma coisa, tá? Bom, se agora eu já descobri que aqui é 200, eu consigo fazer os outros. 200, aqui é o 2, certo? 200 dividido por 2, quanto que vai dar? Se eu dividir o número 200 em duas partes, fica fácil, vai dar 100. E vai sobrar alguma coisa? Não, vai ser uma divisão exata, né? Ó, 200 dividido por 2. Primeiro eu divido 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Certo? Sobrou 0. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Esses 2 zeros que sobraram, eles vêm para cá. Tudo bem? Então, está certinho? Sim. E o meu resto é 0, igual aqui. Perfeito, tudo bem? Agora, vamos para o próximo. Ó, mas já vai pensando. 100 é a metade de 200. 50 é a metade do 100. Qual que é a metade do 50? Vamos pensando aí, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui o 200 e vamos formar os pacotinhos lá com 8 doces em cada pacotinho. Então, a gente tem que fazer 200 dividido por 8. Mas já vai pensando, qual a metade dos 50? Bom, crianças, 200 dividido por 8. Primeiro, eu tenho que começar o 2. Eu consigo dividir do 2 para 8? Eu tenho só 2 balas e tenho que dividir com 8 crianças. Eu vou conseguir? Não. Como esse número é maior, no caso é 200, eu tenho o próximo número, então eu posso juntar com outro. Então, agora eu tenho 20. 20 dividido por 8 vai dar? Sim. 20 dividido por 8 vai dar. Quanto que vai dar aqui? Eu vou fazer 2 vezes 8, que é igual a 16. Eu tenho 20 e tirei 16, quanto que sobrou? 4, é só fazer nos dedinhos, tudo bem? Sobrou 4. Agora, eu consigo dividir 4 para 8? Eu tenho 4 balas e quero dividir com 8 amigos? Não, né? Mas a minha conta não acabou, porque eu tenho ainda esse zero. Então, esse zero eu vou descer, ele também é um número. Eu desci ele ao lado do 4 e vou continuar minha operação. Que número vezes o 8 eu chego próximo a 40 ou exatamente 40? 5. 5 vezes o 8 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. Tudo bem, crianças? Então, 200 lá dividido por 8 igual a 25 e a sobra é 0. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido.